Presidente, muito rapidamente também para fazer minhas considerações sobre o PLP 18, porque é um passo importante e corajoso a favor dos mais pobres, que se Deus quiser, o Congresso Nacional dará ainda no dia de hoje, pois estamos tratando os combustíveis como bens essenciais que são, conforme já o próprio Poder Judiciário vem reiteradamente reconhecendo e formando um conceito majoritário. Então, exatamente para deixar de penalizar os mais pobres, é que a gente precisa tratar os combustíveis como bens essenciais. Porque reduzindo o valor que se paga por esse tipo de bem na ponta da linha pelo consumidor, uma das consequências é a redução da inflação, redução do custo da cadeia produtiva, portanto, redução do custo dos alimentos, redução do custo da cesta básica e uma série de outros benefícios. E eu estou há 20 anos, senador Girão, na política. E é uma das poucas vezes que eu vejo político lutando contra a redução de impostos. E aí, se o presidente Bolsonaro e o governo resolve trabalhar para combater um problema que é sério em todo o mundo, mas que aqui no Brasil, devido às providências que foram tomadas pelo governo federal, pelo Congresso Nacional, nós conseguimos atenuar os resultados disso na nossa economia, ele está trabalhando pensando em voto. Então, não são 60 milhões de votos, são 60 milhões de pessoas que estão com dificuldade de encher sim o seu tanque de gasolina, o seu tanque de álcool, o caminhoneiro de abastecer o seu caminhão com gás, com diesel, as pessoas que são profissionais liberais, que trabalham com o transporte individual autônomo, como Uber e táxi, têm dificuldade de abastecer os seus carros com gás natural. Então, se o governo federal vem zerando todos os impostos que são federais, é óbvio que essa responsabilidade tem que ser compartilhada, porque é a forma que nós temos, sem interferir na economia, baixando imposto, de reduzir a inflação. E, presidente, esse governo, ele, durante a pandemia, fez transferências de recursos históricas a estados e municípios e, sem dúvida alguma, vou provar aqui com números, há sim uma grande margem para que governos estaduais e prefeituras de tabela consigam fazer parte desse grande esforço para parar de penalizar a população brasileira vítima das consequências do fecha tudo, a economia a gente vê depois, muito propalada e aplaudida durante a pandemia, e agora, infelizmente, o agravamento da crise, da guerra da Ucrânia com a Rússia, resultando no aumento dos combustíveis aqui. Descentralizações para estados e municípios entre 2019 e 2022, 271,3 bilhões de reais. E eu vou dar uma esmiuçada para que não haja dúvida, nós questionamento sobre os números. De 2019 a 2021, só com a Lei Complementar 173, com transferências de recursos para estados e municípios, total 60 bilhões. As suspensões dos pagamentos das dívidas de estados e municípios com a União, mais 37 bilhões. Complementação do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, mais 15 bilhões. O acordo, senador Eduardo Gomes, da Lei Candir, mais 8 bilhões. Cessão onerosa, mais 11 bilhões, sendo que o Rio de Janeiro, de uma forma justa, foi beneficiado por uma emenda feita aqui nessa casa, quando da votação do projeto sobre cessão onerosa, de minha autoria, do senador Romário e do nosso querido e eterno senador Haroldo de Oliveira, destinando 3% do que fosse arrecadado na cessão onerosa para o Estado, onde se localizasse geograficamente aquele poço de petróleo que estava sendo licitado. E outras garantias concedidas, mais 49 bilhões de reais. Então, só com essas descentralizações de 2019 a 2021, 180 bilhões de reais. E agora, em 2022, já com a pandemia diminuindo os seus efeitos, são mais 91,3 bilhões de reais. Os dados detalhados para os senadores que quiserem estão aqui à minha disposição. Eu queria combater aqui, presidente Pacheco, eu vou chamar de equívoco, talvez por falta de conhecimento de alguns números, ao quererem dizer
que esse PLP 18 vai quebrar estados e municípios. Isso não é verdade. Senador Girão, só para se ter uma ideia, no ano de 2019, pré-pandemia, sabe quantos estados arrecadavam por mês com ICMS? 6,5 bilhões de reais, mês. Sabe qual é a estimativa de arrecadação por mês dos estados agora em 2022? 12 bilhões de reais por mês. Eu desconheço algum governador que tenha fixado despesas contando com essas receitas extraordinárias, que são resultantes do aumento do valor do barril do petróleo lá fora, do aumento do valor do dólar em relação ao real aqui no Brasil. E como a alíquota se manteve a mesma, eles não pararam de arrecadar. Segundo dados aqui do Conselho Nacional de Política Fazendária, em 2021 a arrecadação líquida do ICMS só com combustíveis e lubrificantes foi de 112,5 bilhões de reais. Os respectivos dados para 2020 são de 80,4 bilhões, ou seja, um crescimento de 2021 em relação a 2020 de 40% na arrecadação dos estados. Só nos 4 primeiros meses de 2022, agora os dados do CONFAZ, a arrecadação de ICMS cresceu no todo 12,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, de 2021, ICMS como um todo. Nesses mesmos 4 meses, a arrecadação do ICMS com combustíveis e lubrificantes cresceu 36,5%. Com a arrecadação total de ICMS foi de 658 bilhões de reais, segundo os dados do relatório resumido de execução orçamentária do 6º bimestre. A manutenção da taxa de crescimento de 12,2% do primeiro quadrimestre de 2022 levaria o ICMS a gigantescos, extrapolantes, 738 bilhões de reais. Uma arrecadação adicional de 80 bi em 2022. É muito dinheiro. Com a perda estimada pelo PLP 18, em 12 meses, gira em torno de 73 bilhões de reais. Veja bem, acabei de falar de um aumento de arrecadação de 80 bi. Com a perda estimada pelo PLP 18, em 12 meses, gira em torno de 73 bilhões de reais, menos do que os 80, não se antevê perda fiscal para estados que prejudiquem a sua capacidade de promover políticas públicas. Portanto, é uma falácia que a aprovação desse projeto do PLP 18 vai gerar impactos na saúde, na educação. E eu faço a pergunta inversa, senador Girão. Se nós tivermos todo esse excesso de arrecadação, o que é que você, cidadão brasileiro, viu de melhoria na educação da sua cidade ou do seu estado? Ou na saúde, que não fosse em função dos repasses do governo federal para melhorar o atendimento da saúde pública e da educação pública na ponta da linha. Para concluir, presidente, é um fato que nós temos que constatar. Saldo dos haveres dos estados estão em forte tendência de alta, traduzindo, dinheiro em caixa. O saldo apurado pelo Banco Central, junto ao Sistema Financeiro Nacional, que era de 41 bilhões em dezembro de 2019, subiu para 72 bilhões em dezembro de 2020. Um crescimento, senador Eovisto, de 76%. E continuou crescendo desde então, tendo atingido 140 bilhões em dezembro de 2021, um crescimento de 94%. Como é que é possível alguém vir aqui ainda falar que estados e municípios não têm condições de arcar com esse grande esforço que, por enquanto, só o governo federal do presidente Bolsonaro tem feito para amenizar o sofrimento, em especial dos mais pobres, porque estamos falando aqui de redução de inflação. E outra coisa para concluir, presidente, que todo mundo está desconsiderando. Esse dinheiro, que alguém que vai abastecer o seu carro da classe média com gasolina, que vai economizar R$100 na bomba quando for completar o seu tanque, esse dinheiro não vai sumir, não vai evaporar. Esse dinheiro continua na economia, porque são R$100 que a pessoa vai no mercado, a pessoa vai na farmácia, a pessoa vai na padaria, a pessoa vai no bar, a pessoa compra uma roupa. Está gerando mais ICMS, está gerando ISS.
Então, para concluir, presidente, esse é um projeto importantíssimo. Eu tenho a convicção de que mais uma vez o Senado Federal e o Congresso Nacional farão a sua parte para amenizar o sofrimento da população brasileira nesse momento de guerra que nós continuamos vivendo.